dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos colocar em pé. Você já deu bom dia para o seu irmão, já deu um abraço, fale para ele, que bom que você veio. Nós estamos aqui com essa liberdade, nós estamos aqui como igreja para adorar o Senhor. Creio que Deus preparou uma palavra poderosa para o seu coração. Você não saiu da sua casa por acaso, você saiu da sua casa porque você veio em busca de um alimento espiritual para a sua vida, e eu creio que você vai sair daqui essa manhã bem saciado, amém? Então vamos começar esse culto louvando ao Senhor Jesus. Aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Devolve a vida aos corações. Profundamente essa manhã. Amém, glória a Deus, amém. A vida que foi roubada pelo pecado, ela foi devolvida lá na cruz do Calvário, amém, glória a Deus. Poder sentar, eu quero ler um versículo para você que se encontra em Lucas capítulo 15, antes de nós orarmos. Lucas capítulo 15,
versículo 13, diz o seguinte: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Observe essa palavra, irresponsavelmente. O que acontece quando nós aceitamos a Jesus como Senhor nosso Salvador? A gente entra para o reino de Deus. E quando nós entramos para esse reino de Deus, nós precisamos viver de maneira responsável. Aquele filho, ele pegou a sua herança antecipada, ele não estava preparado para pegar a herança, ele pegou a herança antecipadamente. E de forma irresponsável, ele viveu do modo como ele achava que deveria viver, e ele acabou no chiqueiro de porcos. Então nós precisamos ter essa consciência, de quando nós entramos no reino de Deus, nós somos responsáveis por viver como filhos de Deus. E nesse processo todo existe uma palavra também muito importante que se chama renúncia. A Bíblia diz que se a gente não negar a si mesmo, nós não podemos ser discípulos do Senhor Jesus. Então que venhamos viver de maneira responsável com a vida que o Senhor Jesus nos deu. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer. Como diz essa canção, o Senhor devolve a nossa vida. Ó Deus, vida que muitas vezes é roubada pelo pecado. Vida que muitas vezes, ó Pai, é roubada pela nossa teimosia, pela nossa dificuldade em obedecer, pela nossa dificuldade em renunciar. Mas glória a Deus que o Teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida, para que a cada dia nós possamos viver de maneira responsável, nos comportando como filhos do Senhor. Ó Deus, o ministério interno é muito mais forte, muito mais poderoso do que o ministério externo que nós desenvolvemos. Por isso, Senhor, trabalhe internamente nas nossas emoções, nos nossos valores, nos nossos princípios e muito mais nas nossas intenções. Por isso, Pai, cada vida que entrou aqui essa manhã esteja falando profundamente, poderosamente no coração e na mente, para que possamos ser edificados, para que possamos entender o que o Senhor quer mexer dentro da gente. Existem coisas dentro da gente que precisam ser mexidas, e só o Senhor conhece. Por isso que a obra do Senhor seja completa essa manhã. Que o Senhor use o teu servo, o pastor Djalma, que o Senhor venha emprestar a boca dele, o coração, o raciocínio, para que ele venha falar ao nosso coração. Que ele seja a batuta nas mãos do Maestro, que é Cristo. Nós te glorificamos, nós te adoramos e colocamos este culto na total dependência e direção do Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Olá, começa agora o nosso informativo. Sinta-se bem-vindo na casa do nosso Deus e, por favor, fique atento. Uma das coisas mais difíceis para os pais é a disciplina. Muitos pais se esquivam de conversar a respeito. No entanto, esse é um dos assuntos mais falados em Provérbios. A falta da disciplina é definida como falta de amor. Com base na palavra de Deus, disciplinar é amar. Os filhos não nascem sabendo. Eles precisam que alguém lhes diga como devem agir. Suas vontades imperiosas precisam ser reguladas. É importante que os pais reflitam sobre suas dificuldades em repreender os filhos. É comum que pais tenham medo de não serem amados por seus filhos por causa disso. Outros tiveram experiências negativas no passado e, na intenção de não repetirem,
caem no erro oposto, falta de repreensão. Na hora da repreensão, é importante que os pais estejam certos de que a atitude do filho é errada e que não pode ser repetida. Sempre deixe claro que a atitude é negativa e certifique-se perguntando a ele se entendeu que não deve repeti-la. Fale também que será disciplinado se repetir e perguntar novamente se ele compreendeu. Quando for necessário repreender, nunca o faça na frente de outras pessoas. Isso é algo entre você, ele e Deus. Se você repreende como manda a Bíblia, faça com amor, nunca no momento de raiva. Guarde a varinha em lugar muito alto que precise usar uma escada, e isso impedirá que discipline no impulso, mas de maneira consciente. Se você costuma colocá-lo de castigo, sempre o faça no mesmo lugar e longe das pessoas. Em qualquer das formas, não esqueça de perguntar a ele se ele realmente compreendeu porque foi disciplinado. Diga para pedir perdão a você e a quem ele desrespeitou. Leve-o a orar e a pedir perdão a Deus e peça ajuda do Senhor para não fazer mais. Disciplinar custa tempo agora, mas no futuro renderá alegrias, elogios e oportunidades boas a ele, e você assistirá de longe os progressos do seu filho. É possível que demorem 2 décadas, pelo menos, para dizerem a você: obrigada por ter me disciplinado. Portanto, faça o que é certo, discipline. Nossa conferência missionária já passou, mas os desafios continuam. Você já preencheu seu cartão da oferta missionária de fé? Com o preenchimento deste cartão, você estará nos dizendo que dará mensalmente durante 1 ano uma quantia fixa que será integralmente destinada aos projetos Nova, Instituto ID, Nova Criatura, Equipe da Esperança e aos missionários apoiados por nossa igreja que trabalham aqui em Mato Grosso do Sul, no Brasil e em alguns países do mundo. Se ainda não preencheu seu cartão, vá até nosso site e clique no banner OMF. Que privilégio fazer parte da expansão do reino. Não fique de fora. Vem aí a maior conferência de liderança do planeta, Summit 2017. Uma conferência através de vídeos de alta definição com preletores internacionais. Não perca os descontos e faça já sua inscrição no site da nossa igreja, aproveitando o desconto de agosto, com valor ainda de R$ 80. Se deixar para setembro, será R$ 90 e em outubro R$ 100. Programe-se, aproveite essa ótima oportunidade e invista em sua vida e na vida de um amigo do seu trabalho ou célula. Então anota aí, 9 a 11 de novembro, aqui no Templo. Vem aí um super evento para os pré-adolescentes de 10 a 13 anos de idade com o tema O que Jesus faria? Serão momentos recheados de surpresas emocionantes no dia 30 de setembro, começando com uma mega programação que terá início na igreja às 14 horas e seguindo para o buffet Planeta Kids, onde vai rolar muita comunhão. A inscrição é no valor de R$ 100 e pode ser parcelado em 2 vezes e equivale a um super kit contendo camiseta, pulseira, passaporte Planeta Kids, alimentação e transporte. É imperdível, então sejam rápidos, pois os passaportes do evento são limitados. Inscrições no site ou na secretaria da igreja. Mais informações? Procure a tia Tati. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Isaías 58:12.
Esta é outra oportunidade de você investir em sua vida ou na vida de uma pessoa de seu relacionamento, parente, amigo ou de sua célula. Participe desse mover de Deus na vida de seus queridos. Inscreva-se no seminário Veredas Antigas, que acontece dias 23 e 24 de setembro. As inscrições já estão abertas no nosso site. Já estão abertas as inscrições para o Congresso Arte Vida 2017. O congresso acontecerá num feriadão, de 6 a 9 de setembro. O investimento é de R$ 50 para participar de uma oficina e R$ 130 para se inscrever no pacote com 4 oficinas. Esse ano teremos muitas novidades, como as oficinas de Clau com Nilceia Figueiredo, a Peteca, Ministério Louvor na Igreja Local com André Calori e Sexualidade e Identidade com Viviane Vaz. Teremos também palestras no período da tarde com Sóstenes Mendes e Israel Salazar. Está imperdível. As inscrições podem ser feitas pelo site congressoartivida.com ou no balcão, no hall da igreja. Esperamos você! Você está frequentando a nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser? O convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos você mais pertinho da gente. Venha fazer parte da nossa história. A recepção de novos membros acontece domingo que vem, às 8h30, na sala 113. E se você já terminou as lições do curso de batismo ou está terminando, fique ligado, os batismos acontecem no próximo fim de semana. Não perca tempo e marque logo sua entrevista. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Bom dia, igreja. Graça e paz. Amém. Glórias a Deus. Estamos aqui mais um domingo, juntamente com as crianças, para o momento do Mini. Lembrando que a nossa capacitação ocorreu quinta e sexta-feira agora, passada, com 98 pessoas presentes. Foi uma bênção, realmente o curso foi totalmente diferente. Nós mudamos a dinâmica da capacitação no primeiro dia. Tivemos oficinas muito boas na sexta-feira. E quem perdeu ou não conseguiu participar, por ter participado de alguma célula ou estar estudando, você ainda tem a oportunidade de fazer parte da equipe do Mini. Então, mesmo que você não fez a capacitação e você quer entrar para a equipe, você vai receber uma capacitação individual, juntamente com cada uma das equipes. Você escolhe uma faixa etária, um horário, e você vai continuar ou vai participar também da nossa equipe, mesmo depois da capacitação. Todas as salas têm apostilas, então você vai entrar lá na sala, vai começar como auxiliar, e aí você vai aprendendo tudo que nós fazemos lá no segundo andar. Amém? Então, se você perdeu a capacitação, não tem problema, você pode ser capacitado ainda até o final da nova revista que está entrando aí, e você vai aprender muitas coisas. E hoje é a última lição do livro de Atos. As crianças, a cada 4 meses, elas estudam os livros. Nessa próxima lição nós vamos estudar sobre Josué, Juízes e Ruth. Olha só, quantos livros maravilhosos. E as crianças agora no semestre passado aprenderam o livro de Atos inteiro, do primeiro capítulo até o último. E hoje eles vão entender como que funcionou toda essa jornada que foi a vida de Paulo, como que ele viveu, como que Lucas escreveu esse livro tão maravilhoso, os detalhes que foram. E hoje acontece aquela viagem que Paulo vai para Roma, num navio, com 276 prisioneiros.
e eles passam por uma tempestade que dura 15 dias e 15 noites. Imagina você num barco em que uma tempestade que não acaba. Então os prisioneiros estavam esgotados. Eu mesmo já viajei de barco, mas eu viajei durante 3 dias apenas. E é tedioso, assim, é muito cansativo. E não tinha cidade de Rio, o Rio Araguaia, 3 dias de São Félix a Luiz Alves, do Mato Grosso para o Tocantins, chegando quase no Goiás ali. Então, é bem cansativo. Imagina, não chovendo, imagina 15 dias de chuva e tempestade e ondas. Então, a tripulação de Paulo ficou muito desanimada. O capitão já tinha perdido a esperança, e aí um anjo aparece para o apóstolo Paulo e fala, ó, eu garanto, como Deus, que nenhum de vocês vão morrer e nenhum dos tripulantes vai se perder. E Paulo acredita nessa palavra e fala isso para a tripulação. Nesse momento, ele se torna o capitão do navio, porque quando nós temos Deus no nosso coração, quando nós temos fé, nós nos tornamos o capitão do momento, porque você é a pessoa que mais tem esperança. E aí esse navio chega numa ilha, na ilha de Malta, e a Bíblia conta que ao chegar nessa ilha, o navio é despedaçado, só dá o tempo de chegar e esse navio é destroçado e desce todo mundo ali. Normalmente nadaram um pouquinho ali na praia. E aí aquelas pessoas da ilha recebem muito bem os prisioneiros. E naquela época tinha uma tradição que quando um barco afundasse, os guardas, eles matavam todos os prisioneiros, para ninguém fugir. E aí, como o anjo tinha prometido, e o próprio Deus falando através do apóstolo Paulo, nenhum desses prisioneiros foram mortos. E aí uma cobra pica ali o apóstolo Paulo, uma cobra muito venenosa, e os habitantes ficam desesperados, falam, ele vai morrer. E o apóstolo Paulo não morre, porque ele tinha a presença de Deus na vida dele, e aí a peste perniciosa não alcançou ele, o veneno não abateu, e aí ele se torna quase que um Deus ali. As pessoas começam a admirar ele, a querer até adorar ele, e de repente ele começa a curar várias pessoas naquela ilha, e Deus dá a oportunidade dele falar do amor de Deus. E aí ele vai para Roma, depois possivelmente em outro navio, e aí ele passa 2 anos ali. E tudo isso as crianças vão entender que Deus tem um propósito na vida de cada um deles, que Deus tem uma jornada. E aí ele termina naquele versículo, combati o bom combate, guardei a fé, e aí é muito maravilhoso a forma que Deus vai conduzir a lição lá no Ministério Infantil. Amém? Vamos nos colocar em pé. Hoje a professora do culto das 8 fez uma boca de uma serpente assim, ó, que era uma boquinha de serpente que picou Paulo e ele não foi envenenado. E da mesma boquinha da serpente ela fez um navio. Olha só, vamos ver. Daqui ela faz um barquinho. Olha só que criatividade. Fez a boquinha ali da serpente e depois se transforma em um navio em que o apóstolo Paulo passou pelo naufrágio. Muito legal, né? Cada domingo seu filho tem a oportunidade aí de ser confrontado com a palavra de Deus. Coloca a mão sobre a cabeça do seu filho. Fala assim, filho, hoje você vai aprender coisas legais lá no Mini. Fala para ele te contar depois o que ele aprendeu, tá bom? Pega um relatóriozinho aí. Estenda sua mão na cabeça dos seus filhos. Quem não tem filhos, estende a mão para os facilitadores. E vamos pedir a bênção de Deus para que eles ministrem a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por esse ano que está aí já quase se findando. E quantas coisas aconteceram na nossa igreja. Tudo que nós fazemos aqui é para glorificar o Teu nome, Pai. Queremos que essas crianças cresçam como crentes e cristãos saudáveis, Pai. Que tenham uma fé firme e fundamentada no Senhor. Assim como o apóstolo Paulo. Que ele seja uma referência hoje para as crianças, para que elas possam sair dali condensadas pela Tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças e os pré-adolescentes. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Estou aqui para você pode se assentar. Estou aqui para fazer um anúncio muito importante, muito especial.
Está se aproximando o Congresso Arte e Vida, você pode ver um pouquinho do nosso congresso no VT, e a gente está com muita expectativa, nós estamos muito felizes pelo que Deus já está fazendo, e entendendo que Ele tem algo muito, muito grande preparado para o dia 6, 7, 8 e 9 de setembro. Então você é o nosso convidado especial para participar desse congresso. Esse congresso, ele... vai ter preletores muito queridos, muito de Deus. Inclusive, uma das nossas preletoras, ela não tinha agenda para estar com a gente. Ela falou, olha, desculpa, não vai dar dessa vez. E aí, depois, ela retornou para nós e falou assim, Deus falou ao meu coração que eu preciso ir. E ela remanejou a agenda dela para estar aqui com a gente. Então, nós temos vivido milagres do Senhor na preparação desse congresso. A gente vai ter oficinas maravilhosas. Você pode acompanhar pelo nosso site. Também ali no balcão, aqui no hall da igreja, temos todas as informações, oficinas para adolescentes, jovens, adultos, pessoas até, acima dos 70 anos tem oficina, especialmente para as mulheres. E algumas delas são adoração com danças, desenhos, jogos, exercícios cênicos, mulheres adoradoras. Essa oficina de mulheres, gente, vai ser muito, muito legal, muito especial. Inclusive hoje nós estamos com uma promoção, um descontão para quem fizer a inscrição. Se você for ali no balcão fazer a sua inscrição, você é mulher que tem a partir dos 15 anos de idade. Lembrando que essa oficina não é para o Ministério de Artes especificamente, ou para quem canta no louvor, quem toca, não. Essa oficina, essa série de ministrações é para o público misto. Então, você que tem a partir de 15 anos de idade, a nossa convidada, se você levar ali no balcão uma amiga, uma liderada de célula, uma discípula, essa pessoa vai ganhar 50% de desconto na sua inscrição. E quem fechar hoje também o pacote com 4 oficinas, nós temos um pacote, você vai ganhar uma camiseta. Isso tudo está acontecendo hoje, desde ontem, muitas pessoas têm procurado. E além disso tudo, você às vezes não poderá estar aqui ou participar. Você pode abençoar uma das meninas cadastradas no Projeto Nova, para que ela venha para o Mulheres Adoradoras e participe aqui com a gente. A gente também vai ter palestras no período da tarde, na sexta-feira de congresso, com os nossos preletores. Então, eles vão abrir a agenda deles para falar um pouquinho do seu ministério, e vai ser muito especial. Todas essas informações e detalhes você pode saber com a gente ali no balcão hoje, e realmente nós também convocamos você para orar, para interceder por esse congresso. Muito obrigada, Deus abençoe. Irmão, só queria avisar que a Carol está com o cabelo muito lindo hoje, viu, irmãos? Né, irmã? Ela olha assim, pastor, não me faz isso. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom receber vocês todos aqui, mas nós temos um prazer enorme em conhecer os nossos convidados, os nossos visitantes. Se você não é membro da nossa igreja, queria pedir um favorzinho para você ficar em pé só um pouquinho, para a gente cumprimentar e dar um abração em você. Vamos lá então, uma salva de palmas temos aqui. Quem mais? Ali também, meus irmãos, vamos dar atenção. Aqui também, olha, tem uma família aqui, lá atrás, lá do outro lado. Irmãos, por favor, olha, irmãos, olha aqui, aquele casal está em pé. Isso, deem muita atenção para o nosso querido convidado, visitante. Eles são muito, muito importantes para nós. Poderiam estar em tantos lugares, não é verdade? Mas escolheram estar aqui conosco. Por isso, é motivo de alegria para todos nós. Amém. Esperamos que vocês se sintam à vontade e que o culto realmente seja a expressão do seu coração a Deus, juntamente com o nosso, e que todos nós recebamos a palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos ter uma simulação do que acontece na Síria. Só que é forte, porque é um país da igreja sofredora, da igreja perseguida. Dessa maneira, crianças não devem ficar aqui agora. Se você está aí com uma criança, é interessante você sair com a criança, porque são cenas fortes. Nós estamos assim, ainda aproveitando um pouco daquilo que aconteceu na conferência missionária. Se você não pôde ver o túnel 4D, que recebeu 600 pessoas,
Então, uma parte, apenas uma parte, será apresentada hoje. E é uma simulação, mas isso não é para entreter a gente. É para nos chamar à consciência do estilo de vida que nós vivemos e que outros irmãos que nós temos na fé vivem em lugares onde o nome do Senhor Jesus é proibido. Eles não têm a liberdade que nós temos. Isso então aumenta a nossa responsabilidade de orar, de interceder e de cooperar, de ajudar, de expandir o reino do Senhor a todas as nações. Esse púlpito então já pode ser removido. Quero pedir que você feche seus olhos e nós vamos orar pelo que vamos ver. Pai, nós não queremos entretenimento e nós te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter irmãos e irmãs que se dispõem a fazer o teu trabalho como farão agora. Mas Pai, queremos muito que esse momento seja usado pelo teu Espírito para gravar no nosso coração o privilégio, a graça, mas também a responsabilidade de orar, de ajudar, de apoiar e de nos comprometermos com a obra missionária. E oramos assim, Pai, pedindo a ação do teu Espírito sobre nós. Pai, isso não pode falar apenas à nossa mente, ao nosso coração e aos nossos sentimentos. Nós queremos uma ação do Espírito Santo. Por isso clamamos em nome de Jesus. Amém.
Aqui, chefe. Eu queria tirar isso com ela aqui. Vai! Vai que eu vou fazer uma ferida. Põe dar o dia, Marcelo. Vamos. Você achou mesmo que ele estava te vendo aqui, né? Levanta, vai, sua imunda! Depois de todos esses corpos e esses escovos pelo chão, você vai me dizer que tem o Salvador que te ama? Anda! Eu nunca vou deixar de amar o meu Deus. Allah não existe. Vai, cadê as ferramentas? Aqui, chefe. Vamos ver se assim ela desiste desse mundo. Aprenda! Allah! É só você confessar que ela é do Salvador e você não vai morrer, vai? Esse é mais um entre os mortos. Mas eu vou te dar o direito das suas últimas palavras olhando pra essa velha porca. Vai, quais são as suas últimas palavras? Deu de corão agora! Abre essa boca e tira a língua pra fora, vai! Canta agora, passarinho. Canta mais alto! Canta mais alto, vai! Eu não tô te ouvindo! Vai! Imunda! Mas eu vou te dar um fim justo. Como todos esses nazarenos merecem. Levanta, vai! Levanta! Cadê as correntes? Vamos levar ela. Quem sabe assim, brincando, ela entende que Salvador não existe. Vai! Quanto a você, essa velha. Vai, levanta. Fala alguma coisa, vai! Fala! Leva ela junto. Leva essa imunda, vai! Achando que ele é de ver disfarçada, né? Vai levar ela! Olha! Suba dessa situação! chegou pra mim muito machucado. E enquanto eu fazia os seus curativos, ele disse: eu vou contar tudo pro Papai do Céu. Eu vou falar de toda essa maldade que esses homens estão fazendo aqui. Mas eu também vou falar de você. Vou falar que você cuidou de mim. Nesse momento, o meu espírito chorou.
preciso fazer algo muito importante agora. Filhos sem esperança. São assim que as 98.000 crianças da Síria são conhecidas. O que nós vimos aqui é só uma simulação, mas infelizmente é o que acontece com os nossos irmãos. A fé dos nossos irmãos tem permanecido inabalável. Como a enfermeira relatou, isso é uma história real. Uma criança que mesmo em meio àquela guerra conseguiu ter fé. Fé de que se encontraria com Jesus, que se encontraria com Deus e que poderia agradecer aquele cuidado. Uma fé que algumas vezes nós, como cristãos, não temos. Não temos fé para destinar uma parcela do nosso salário para investir em missões. Nós não queremos um super valor, nós não queremos que você fique apertado, nós não queremos que você se sacrifique, nós queremos uma parte e a sua fidelidade. O pouco que nós semeamos na mão do nosso Deus é suficiente para fazer muita coisa. R$10 aqui talvez não sejam nada, mas para crianças que estão sofrendo na Síria é muito. Para os nossos irmãos que têm morrido não por uma causa, não por opinião, não por gosto, por Jesus, é muito. E o nosso desafio hoje é para que você ajude missões. Nós temos aprendido que missões são feitas com os pés daqueles que vão, com os joelhos daqueles que oram, com as mãos daqueles que ofertam, com mobilização, como nós estamos fazendo aqui, como os líderes de missões fazem na célula. Com o que você tem contribuído? O que é que você tem feito pelos nazarenos? O que nós como igreja temos feito? Nós somos todos num. Peça para que Deus direcione o seu coração, para saber qual é a sua contribuição nessa missão. Pode acender as luzes, por favor. Nesse momento nós vamos cultuar a Deus com a devolução dos dízimos e das ofertas. E você que ainda não teve a oportunidade de renovar o seu compromisso com missões, ou você que ainda não tem um compromisso mensal com missões, a OMF, Oferta Missionária de Fé, oferta porque é algo além do nosso dízimo, missionária porque é aplicada exclusivamente em missões, e de fé porque é um exercício da nossa fé, na obediência ao Senhor. Você pode vir também. Nós temos aqui, atrás dessa moça que está filmando, temos canetas e temos fichas. Ali do outro lado nós temos também. Você pega e destaca uma parte para você. Aqui nessa parte menor tem a lista dos nossos missionários, pessoas com as quais você está se comprometendo para orar e para zelar, ofertando. Esta parte você coloca no gasofilácio. Você não precisa ter o dinheiro agora, mas é um compromisso que você está fazendo. Entretanto, se alguém quer ofertar agora, também pode, mas nós temos interesse em saber do seu compromisso. Nós temos ali no balcão também a máquina para as pessoas que hoje preferem e nos pedem para usar o cartão de débito ou o cartão de crédito. Você pode fazer até já o seu parcelamento 12 vezes. Você faz então com o seu cartão esta programação de durante 12 meses fazer a sua oferta missionária de fé. Note, irmãos, que nós não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando da prática do amor por pessoas a quem Deus ama, pelas quais o Senhor Jesus morreu, assim como fez por nós. Cerca de 150 anos atrás, missionários saíram
de lugares muito mais confortáveis que o Brasil. Deixaram o afeto, o carinho, não é? A solidez de suas famílias e vieram para cá. Aqui muitos sepultaram seus filhos. Alguns em meses, porque não tinham hábito de conviverem com doenças tropicais. Muita gente tem pago o preço de suas vidas por missões. E nós como igreja não podemos ficar inertes e nem omissos. A Bíblia diz: a omissão é pecado. Vamos cantar, vamos ofertar, vamos nos comprometer com a obra do Senhor. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Jamais nos deixa. Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluia, amém. Glória a Deus. Essa canção é nova e eu vou ensinar o refrão. Isaías 40 fala que nossas forças se renovarão.
E depois de um tempo em que a mão de Deus pesava sobre o povo de Israel, vem essa parte de Isaías 40, que é um consolo, né, para o povo de Deus, e fala que nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor. Eu vou ensinar a parte do refrão, que diz assim: pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, e nunca irá deixar teus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Você pode cantar se você está se sentindo assim. Tenho certeza que Deus vai renovar as suas forças, amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, tu és a força que traz a esperança. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue enquanto estamos fracos. Ó Senhor, nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Nós precisamos, Senhor, da Tua força. Quando o mundo parece virar contra nós, Deus, nós dependemos totalmente de Ti. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Oh, oh. Nossas forças irão se renovar se esperarmos o Senhor, esperarmos o Senhor. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és Senhor.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar. Esse Deus maravilhoso, tremendo, deseja também ministrar na nossa vida. Abra sua Bíblia, livro de Atos, capítulo 8, versos de 1 a 8. Livro de Atos, capítulo 8, versos de 1 a 8. Queremos trabalhar sobre o tema sacrifício vivo. Pode repetir comigo? Sacrifício vivo. Diga para a pessoa que está ao seu lado aí: você é sacrifício vivo a Deus. Capítulo 8 de Atos. E nós vamos ler juntos, vai estar no telão, esses 8 versos. Quero ouvir a igreja compartilhando, falando. Parece que deu problema ali. Não tem problema. Atos capítulo 8, versos de 1 a 8 diz assim: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava, assolava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Verso 5. Indo Filipe para uma cidade da Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que havia realizado, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, muitos deles, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Queridos, quando eu olho para esse tema sacrifício vivo, me vem à mente, me vem ao coração, não somente um tema importante e relevante, mas desafiador e encorajador. Porque quando eu começo a imaginar que a minha vida precisa ser um sacrifício vivo, eu começo a entender que a glória de Deus é maior do que a própria igreja, que a glória de Deus é maior do que a minha própria vida, e que vale a pena fazer qualquer coisa por Jesus Cristo. Quando eu entendo isso, quando no meu coração há essa demanda e uma necessidade de uma atitude sacrificial, quando eu entendo que eu preciso e eu quero ser um sacrifício vivo para Deus, para a humanidade enxergar quem é Jesus, o meu coração deseja ardentemente demonstrar isso. E isso implica em perdas, isso implica em sofrimento. E eu não estou falando de um missionário lá na China ou na Síria, como acabamos de ver esse drama aqui passando para nós, baseado na realidade. Eu não estou falando de um missionário do século passado, eu estou falando da minha e da sua história, da minha e da sua história pessoal de vida nos nossos dias, nos dias atuais. Por isso eu creio, queridos, que independente de como você chegou aqui nessa manhã, independente de como está o teu coração, tua vida, tua história, Deus tem algo para você nesta manhã. Amém, queridos? Então eu quero que você ore, mesmo com os olhos abertos, repita comigo essa simples oração. Querido Deus, fala ao meu coração. Querido Deus, amplie a visão dos pastores desta igreja. Querido Deus, envia mais missionários e fala hoje a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer uma pergunta para você muito importante e que você precisa respondê-la no seu interior, no seu coração, na sua alma,
antes de terminarmos o culto nessa manhã, até onde você está disposto a ir por Jesus? Até onde você está disposto a caminhar com Jesus, a ir por Jesus, por causa de Jesus? E quando a gente começa a entender isso, olhando, estudando o livro de Atos, a gente vai aprendendo como que os cristãos, os nossos irmãos do primeiro século estavam caminhando aqui nesse capítulo 8. Quando você olha para a conduta desses irmãos, quando você vai observando a maneira deles se relacionarem com as pessoas, a maneira deles viverem a vida cristã, eu preciso entender 3 coisas para entender o livro de Atos. A primeira coisa que eu preciso entender no livro de Atos é que o livro de Atos, queridos, foi escrito dentro de uma circunstância de perseguição, de melancolia, de depressão, de insônia. O livro de Atos vai nos ensinando que nós somos um povo, que não estamos escanteados, que não estamos lá na quina, à mercê de uma sorte, esperando algo acontecer na nossa vida para mudar a história da nossa vida. Nós somos um povo que crê em Deus, que tem um controle absoluto de todas as coisas. Por isso, eu tenho aprendido que o livro de Atos é um livro teocrático, em que fala que Deus tem um controle absoluto de todas as coisas. O livro de Atos foi escrito, queridos, para provar para a igreja, para mim e para você, que Deus está no controle de todas as coisas. E se você crer nisso, amém. Se você não crê, Deus continua sendo Deus e está no controle de todas as coisas do mesmo jeito. Deus não depende nem da minha fé e nem da sua fé para Deus ser Deus. Deus não depende da nossa fé para agir na vida da igreja. Deus não depende da nossa fé, não depende daquilo que a gente crê para agir no universo e na nossa história pessoal. Deus age. Não somos um povo esquecido, não somos um povo acuado, pelo contrário, cremos num Deus que tem um controle absoluto de todas as coisas. Que apesar das circunstâncias, que apesar da insônia, da depressão, apesar das lutas na sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, apesar da humanidade caída, minha e sua, dos erros que cometemos, apesar das mancadas, dos pecados que cometemos, Deus continua no controle absoluto de todas as coisas, inclusive da sua vida pessoal. Por isso que o livro de Atos é um livro teocrático, mostra para a igreja que Deus governa todas as coisas, em todo o tempo e em todo lugar. Mas o livro de Atos também é um livro, queridos, fidedigno. O livro de Atos, ele vai mostrando e revelando que Deus fala com seu povo, na igreja aqui no livro de Atos, mas conosco também. É um livro fidedigno porque Deus vai interagindo com seu povo, Deus vai prometendo e Deus vai cumprindo, Deus vai falando e Deus vai chegando para o povo e diz: olha, assim como prometi, eis que estou convosco todos os dias. Eu estou aqui com você nessa hora de dor, de perda, de tristeza, de dificuldade, de limitação, eu estou com você. É um livro fidedigno, queridos, porque Deus prometeu e Deus cumpriu. E a gente, quando começa a olhar para essa realidade em que Deus vai construindo, vai programando, vai interagindo, é porque Deus sempre cumpre o que Ele prometeu. Mas uma terceira coisa que eu preciso entender quando eu olho para o livro de Atos é que é um livro existencial. O livro de Atos, queridos, ele tem uma introdução muito bonita, muito bem elaborada, muito bem preparada por Lucas, o médico, o doutor, que se preparou para passar todo o livro de uma maneira bem sistemática. O livro inteiro de Atos, ele é bem dividido, bem organizado, mas o livro de Atos não tem uma conclusão. O livro de Atos não tem uma finalização. O livro de Atos, quando chega no capítulo 28, deixa-nos numa expectativa. O que vai acontecer daqui para frente? O que vai acontecer daqui por diante? O que vai acontecer com a igreja do Senhor Jesus? O livro de Atos é um livro existencial. Porque, queridos, quando eu começo a observar para o livro de Atos, eu creio que nós
às vezes até usamos a expressão que nós somos o capítulo 29 do livro de Atos, que nós somos a continuação da igreja plantada no livro de Atos. E eu creio de todo o meu coração, se nós somos essa igreja que foi plantada a partir do livro de Atos, nós somos a continuação, eu creio, queridos, que tudo o que Deus demonstrou que tem um controle no livro de Atos, Deus pode ter o controle na minha e na sua vida nos nossos dias de hoje. E se eu creio que Deus sempre estava trabalhando, cuidando, interagindo com o povo, com a igreja no livro de Atos, Ele também pode interagir na minha e na sua vida nos nossos dias, a despeito de qualquer coisa. Assim como que no livro de Atos, Deus sempre tinha a última palavra, Deus sempre estava arquitetando, eu creio também que nos nossos dias, Deus quer sempre ter uma palavra para nós, para dizer como devemos caminhar na sua direção. Por isso eu creio, e é uma frase que diz assim: caminhar na visão de Deus, que nos move nessa obra de Deus, na obra missionária, não nos isenta de sofrimento e de perdas. Queridos, caminhar no centro da vontade de Deus não vai nos isentar, não vai nos excluir de perdas e de sofrimentos. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem certeza que você está no centro, no pleno centro da vontade de Deus? Não estou perguntando sobre a sua profissão, sobre os sonhos pessoais, porque a vontade de Deus vai além dos nossos sonhos pessoais, vai além do que nós planejamos para nós. Você tem certeza que você está no centro da vontade de Deus? Estar no centro da vontade de Deus não vai nos isentar, nos excluir de sofrimento, de perdas pessoais. E a igreja aqui, os nossos irmãos do primeiro século, vão nos ensinar 3 fundamentos que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã. 3 fundamentos para entendermos que nós somos o sacrifício vivo, que nós somos o bom perfume de Cristo Jesus e precisamos ser esse cheiro para exalar o bom perfume de Cristo Jesus. E o primeiro fundamento está em 3 palavras básicas, pouco comuns, pouco utilizadas nesse capítulo 8. Tem 3 palavras que a gente vai caminhando nesse fundamento, e a primeira palavra está no versículo 1, que é utilizada para perseguição. Quando eu olho aqui, queridos, quem está sendo perseguido? É a igreja do Senhor Jesus, os nossos irmãos, a igreja lavada, redimida pelo sangue do Cordeiro. Quem está sendo perseguido aqui são a igreja do Senhor que decidiu fazer a vontade do Senhor, que caminhar segundo o querer do Senhor Jesus. E há um termo para a palavra perseguição, que é a palavra dióganos. Dióganos é a palavra escolhida no original para perseguição. Mas não é uma perseguição, alguém que está pegando no seu pé porque não gosta do seu tom de voz, ou porque você é perfeccionista, sempre faz algo melhor do que a outra pessoa. Dióganos, perseguição, é um ataque físico violento. Dióganos é quando algo acontece na sua vida em que tira o chão, a base de sustentação da tua vida. Algo acontece, as pessoas vêm, a família vê, talvez alguém que foi violentado, abusado sexualmente, alguém que sofreu um assalto e teve uma lesão corporal. Dióganos é quando há um ataque físico violento na vida da pessoa. Isso é visível para todo mundo percebe talvez o desequilíbrio, a tristeza, o impacto daquele ataque físico violento. Isso é diógenos. Mas é uma segunda palavra aqui no versículo 2, quando vai dizendo: e fizeram um grande pranto. Algumas versões dizem: e fizeram um grande lamento, ou na minha versão, uma grande lamentação. Essa palavra, querido, utilizada para pranto, para lamentação, é utilizada aqui no original como kopetos. Kopetos quer dizer e significa, tem o desejo de expressar um sentimento, um abalo emocional profundo, onde a pessoa foi atacada, e a ideia aqui
quando você observa aquela imagem da guerra de palestinos e israelenses, onde um homem entra com uma bomba no restaurante, explode tudo, e uma mulher que está lá no asfalto, rolando, jogando poeiras e batendo no peito. O sentido da palavra kópetos é exatamente isso, é bater no peito e perguntar, por quê? Por que você está fazendo isso comigo? Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que tanto ódio, tanta maldade, tanta angústia? É o ataque emocional profundo. Então, quando você olha, queridos, para o texto aqui, e você vai ver nos nossos irmãos, em Cristo Jesus, sentindo, vivenciando esse ataque físico violento que é diégonos, mas também um ataque emocional profundo que é kópetos. É a igreja aqui que caminhava na presença do Senhor, uma igreja que queria fazer a vontade do Senhor, ela estava vivendo todo esse drama na sua vida. Versículo 3, tem um terceiro termo, porque o versículo 3 vai dizendo que Paulo, ou Saulo, melhor dizendo, assolava a igreja do Senhor Jesus. E a palavra utilizada aqui para assolar, no original quer dizer lumenoi. Lumenoi é assolar, mas não é só assolar fisicamente, não é assolar emocionalmente. A ideia aqui é de destruir. Há duas vezes que essa palavra aparece, aqui em Atos capítulo 8, verso 3, e em João capítulo 10, verso 10, que diz assim, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. A palavra destruir é lumenoi. O propósito, o desejo de Saulo assolar a igreja é de destruir a sua fé. O sentido aqui não é mais o ataque físico, o sentido aqui não é o ataque emocional, o sentido aqui é fazer com que a sua fé possa esvair-se, cair, desmoronar. É a ideia aqui, a imagem que me vem, é como que uma ferrugem que vai corroendo o ferro, pouco a pouco, gradativamente, mas cada dia. É quando você está dirigindo o seu carro e você começa a se questionar, será que Deus existe? Será que Deus realmente está no controle? Será que Deus está operando na minha vida? É quando você está diante da sua televisão e você aparentemente tem um controle da TV na sua mão e você começa a se questionar, será que Deus tem todo o poder nos céus e na terra também? Essa é a ideia de lumenoi. É quando vai minando a sua fé, gradativamente, diariamente, ela vai tentando destruir. Não é só fisicamente e emocionalmente, é destruir a tua fé, para você não caminhar, não avançar no centro da vontade soberana que Deus tem planejado para você. Portanto, queridos, depois dessas três palavras, é importante a gente entender que a igreja do Senhor estava debaixo de um ataque físico violento, diégonos. E que a igreja também estava debaixo de um ataque emocional profundo, que era kópetos. E essa mesma igreja estava sendo solapada, tentando ser destruída através de lumenoi, para que a fé pudesse cair por terra. Eu lembro disso quando, em abril do ano passado, eu tive o privilégio, eu estava na Moldávia, num encontro de missionários da igreja sofredora. E lá na Moldávia, na cidade de Chisinau, encontrei a Joana. Joana, casada, 3 filhos, num campo criativo que a gente não fala. E ela pregando o evangelho. O filho mais novo, de 8 anos, foi tirado por um grupo de religiosos radicais. Esses homens pegaram o seu filho e levaram para uma floresta. E ainda vivo, atearam fogo naquela criança. Aquela mãe foi notificada, foi informada, ela pediu ajuda para outros missionários, alguns deles médicos, entraram no carro e foram em direção àquela floresta. E até achar aquela criança, 40% do seu corpo já estava queimado. Aquela criança ainda estava viva.
A mãe toma aquela criança nos seus braços, entra no carro e sai desesperado em direção ao hospital, mas no meio do caminho, aquela criança morre. E eu encontro essa mãe naquele encontro e ela dizia: Deus continua no controle absoluto de todas as coisas. Deus, apesar de toda a tragédia, Deus continua dirigindo a minha vida pessoal. Querido, seguir a Cristo, andar num centro, plena vontade de Deus, não vai isentar você e a mim de sofrimento, de perdas pessoais. Na verdade, você deve até esperar. Você precisa esperar, porque quando você lá no seu trabalho diz: olha, eu não vou mentir, porque não está certo, provavelmente você vai ter alguma represália, algum nível de perseguição, seja ela física, emocional, ou até abusando da sua fé. Quando um casal de namorados, onde o rapaz tenta ir avançando nas carícias, e ela diz: olha, chega, aqui é o limite, não dá mais. Mas como? Todo mundo faz isso. Eu não sou todo mundo. A cada dia você vai ser desafiado na sua fé, seja o lado físico, emocional ou espiritual, em que você vai precisar demonstrar quem reina soberanamente na sua vida. Há vários anos atrás, no Peru, há um grupo chamado Sendero Luminoso, que o intuito dele era destruir o trabalho evangélico, porque naquela época as igrejas evangélicas estavam pregando sobre a paz. A igreja evangélica estava consolando e encorajando o povo a confiar em Deus. E esse grupo Sendero Luminoso havia matado 60 pastores e missionários fora da cidade de Lima, que era a capital do país. Muitos que ficaram sabendo, que escaparam, fugiram e caminharam para a cidade de Lima, capital do Peru. Menos um homem chamado Senhor González. Senhor González, ele decidiu permanecer em Ayacucho e Ancayo, aquela região no Peru, pregando a palavra do Senhor, dizendo que há esperança em Cristo Jesus. E ele pregava dizendo que a igreja de Jesus vai caminhar cada dia a despeito das dificuldades. E um belo dia, estava numa igreja, uma igreja de barro fechada, onde quando o povo estava cantando, havia um irmão que ficava do lado de fora e ele batia fortemente na janela para que o povo cantasse mais baixo, para que os guerrilheiros não ouvissem e não chegassem até lá e acabassem atacando aquela igreja também. Daí a pouco o pregador levantava um pouco a voz e novamente aquele irmão do lado de fora batia fortemente na janela para que o pregador diminuísse o tom de voz. O culto termina, então uma senhora chega até o pastor e diz assim: pastor, eu quero que você conte o meu testemunho para a igreja brasileira. E ela dizia que até 2 anos antes desse culto naquela igreja, ela não tinha ouvido falar de Jesus, ela não conhecia quem era Jesus. Ela mora numa casa onde precisa catar lenha para colocar fogo, para aquecer a sua casa. E num belo dia ela estava catando gravetos, quando ela ouviu o grito de um homem. Era o grupo Sendero Luminoso que estava carregando o Senhor González pelas pernas, arrastando pela estrada. E aquele homem dizia: a igreja do Senhor Jesus vai caminhar todos os dias a despeito das dificuldades. E aquela senhora, ela se escondeu atrás de uma rocha para não ser identificada, com medo daquele grupo. E ela ouvia os gritos, os momentos de tortura, e ela ficava imaginando como é possível alguém sendo torturado, alguém sendo tão massacrado, e ainda dizer que Cristo Jesus, que a igreja de Cristo Jesus vai caminhar todos os dias a despeito das dificuldades. Aquela senhora larga os gravetos, que já não tem mais valor e importância para a sua vida, e ela começa a correr em direção àquela igreja, de barro, pequena, e ela entra lá. Haviam 3 mulheres que estavam orando, intercedendo pelo evangelho dentro do Peru. E ela diz assim: eu preciso conhecer esse Jesus, porque um homem que está sendo torturado até a morte, e ele continua dizendo que a igreja de Jesus vai caminhar todos os dias, a despeito das dificuldades. Eu quero e eu preciso desse Jesus.
Essa irmã hoje, ela é responsável pelo círculo de oração desta igreja e em todo o Peru, orando para que o evangelho chegue a todas as pessoas. Queridos, andar na plenitude da vontade de Deus não vai isentar nem você e nem a mim de sofrermos e de termos perdas pessoais. Até onde você está disposto a ir por causa de Jesus? Até onde você está disposto a ir por causa do amor do Senhor Jesus? Há um segundo fundamento aqui muito importante para nós também. Essa igreja do Senhor Jesus, em Atos capítulo 8, vai falando de duas marcas profundas, marcas como que uma ferida que você sofre no seu braço, na sua perna, e é visível todas as vezes que você está com a camisa de manga curta ou com short, as pessoas veem a marca e você lembra do que aconteceu. Esse segundo fundamento deve ser como que uma marca, uma ferida no nosso corpo, para nos fazer lembrar que essas duas marcas nos fazem diferente do resto do mundo. E aí a gente vai lendo, queridos, o texto aqui do capítulo 8, e as duas marcas são que é uma igreja querigmática. Querigmática ou querigma é uma igreja que proclama, uma igreja que fala do amor de Jesus. Querigmática é uma igreja que vai falando para as pessoas: olha, você precisa ter Jesus como Senhor da sua vida. É querigmática porque ela compartilha dizendo: Jesus, Ele supre as nossas necessidades. Jesus, Ele morreu para nos dar a vida eterna, a eternidade no céu, onde nós nunca iríamos ter. Essa é uma marca querigmática. Aonde a gente vai, a gente precisa falar de Jesus. Aonde a gente caminha, a gente precisa expressar Jesus. Porém, essa palavra querigmática, ela não vem sozinha. Ou antes ou depois da palavra querigma, vem a palavra martírica, ou martíria. Ela vem junto, ou antes ou depois. Martíria não é falar de Jesus para alguém. Martíria não é compartilhar ou proclamar o evangelho para uma pessoa. Martíria quer dizer ter o caráter de Deus na sua vida. É você, sem palavra, a sua vida gritar ao ponto da alma da pessoa que está perto de você perceber como é possível andar com fidelidade ao Senhor Jesus nos nossos dias. Como é possível você não ser corrupto? Como é possível você não falar palavrão? Como é possível você ser fiel todos os dias? Essa é a marca, querido, martírica. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa ter essas duas marcas. Ser uma igreja querigmática, que proclama Jesus a tempo e a fora de tempo. Não é porque as coisas são boas, não é porque está tudo indo muito bem. Eu proclamo a Jesus mesmo quando há um martírio, quando há um sofrimento, por causa do caráter de Cristo na minha vida diariamente, momento após momento. Eu quero soltar um vídeo. Eu ia deixar para o final, mas vou mostrar agora. É um vídeo de menos de 1 minuto. Um vídeo que mostra o apego de um povo pela palavra de Deus. Preste bem atenção a esse vídeo. E vê se você se encaixa ou acha alguém parecido com você no vídeo.当我看到这本书，我都看到了那些帮助我们的弟兄姊妹们，他们的血和力带回来的，这是我们教会这个时候最需要的，真是我们最需要的时候。É um povo sedento da palavra de Deus. A fome, o sede, o desejo de ter a palavra de Deus na vida.
E eu te pergunto, querido, como é que está a tua vida com Deus hoje? Como é que está essa palavra sendo trabalhada na sua vida hoje? Eu lembro que o missionário Ronaldo Lidório foi missionário em Gana, na tribo Coni, e ele traduziu o Novo Testamento para a tribo Coni, e quando foi levar a palavra, o líder daquela tribo disse assim, Okadja, que quer dizer homem branco. Eu fico imaginando vocês no Brasil, Okadja. Vocês dizem que tem Bíblia do estudante, Bíblia com comentário, Bíblia para mulher, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Eu fico imaginando que o povo brasileiro só quer saber de Deus. E o Ronaldo Lidório dizia assim, que naquele momento travou a sua garganta. E lhe passou pela mente e dizia assim, como nós gostaríamos que isso fosse uma verdade na nossa vida. Como nós gostaríamos que o povo brasileiro fosse apaixonado pela palavra de Deus. Meu amado, como é que está a tua vida? Deus não tem como usar uma pessoa que não tem uma vida santa. O sentido de querigmática e martírica é alguém que tem um caráter de Deus, a santidade de Deus. É alguém humano, sim, ele vai cometer erros, mas alguém que está no centro da vontade de Deus, está pronto a fazer qualquer coisa por causa do Senhor Jesus. Lembro, queridos, também que alguns anos atrás, lá na Amazônia, estava tentando alcançar 3 tribos indígenas. O Cambeba, que era a principal, não havia informações nenhuma. E aí um grupo de missionários foram até lá. E havia um guia indígena. Os missionários lá, eles estavam com aquelas botas infláveis, aqueles GPS, tudo equipamento de última geração. E o índio andando descalço, e os missionários ainda pediam, cara, vai mais devagar, com calma. Eles não conseguiam acompanhar o indígena. E eles chegaram, depois de 3, 4 dias caminhando na selva amazônica. Era uma tribo que eles não tinham informação. A informação que eles tinham é que não havia o evangelho chegado até lá. E quando eles chegam naquela aldeia Cambeba, o povo estava debaixo de uma árvore limpando e varrendo o chão. E eles estavam se preparando para um culto. Então um dos missionários pergunta ali, olha, como que o evangelho chegou até vocês? E ele falou, olha, que missionário trouxe o evangelho até vocês? Ele disse, olha, se é missionário eu não sei, mas o nome dele é João, ele mora ali, naquele flutuante. Flutuante é aquela casa construída de madeira no rio, no meio de toras, onde há uma corda, o rio sobe, a casa flutuante sobe, o rio baixa as suas águas, aquela casa baixa. E aí o missionário foi até aquele flutuante, o caso do seu João. Ele chega e diz assim, seu João, quero conhecer o Senhor que trouxe o evangelho. E aí ele pergunta, quem é você? Olha, nós somos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil, estamos fazendo um levantamento. E aí o seu João chama o seu filho e disse, olha, chama sua mãe, porque chegaram missionários de verdade para trazer a palavra para nós. E aquele missionário disse, missionário de verdade não. A casa do seu João tinha 4 redes, uma panela, uma cadeira. Seu João havia plantado 6 igrejas na redondeza. Ele saiu da sua região porque não tinha mais peixe. Ele foi em busca de peixe. E o missionário perguntou, você achou peixe? Ele disse, peixe eu não achei, mas plantamos 6 igrejas para a glória do Senhor. Seu João não tem um nome citado nas conferências missionárias. Seu João não é citado nos livros missionários, mas o seu João sabia que o centro da vontade de Deus implicava, mesmo na falta de peixe, plantava igreja na medida que caminhava para realizar a vontade de Deus. Terceira e última coisa, queridos, que eu quero compartilhar com os amados. Quando a gente olha para Atos, e a gente vai vendo esses fundamentos da nossa vida, qual era a proposta do mundo, a proposta da perseguição na vida da igreja? O texto diz, no versículo 1 de Atos 8, que se levantou, desencadeou uma grande perseguição. Perseguição por si só já é ruim, agora imagina uma grande perseguição. E diz o texto que Saulo tinha autorização, entrava nas casas, arrastava os homens e mulheres para colocar na prisão, por pregar o evangelho.
O propósito da perseguição era parar a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Mas, irmãos, olha o versículo 4 que diz assim: os que haviam sido dispersos faziam o quê? O que é que diz aí na sua Bíblia? Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Queridos, o mundo quer que o evangelho pare de pregar o evangelho. O mundo quer que o evangelho pare de ser pregado, pare de ser ministrado. E vai levantar perseguição. Mas Deus sempre tem a última palavra. Repete comigo: Deus tem sempre a última palavra. O mundo queria: vou mandar perseguição para parar a pregação do evangelho. Deus disse: olha, a última palavra é minha. Os que iam sendo dispersos pregavam o evangelho aonde quer que fossem. Versículo 2, diz o texto que eles choraram, lamentaram, prantearam pela vida de Estevão. Quem era Estevão que foi morto, queridos? Era o pregador da palavra. Então o mundo disse assim: olha, vamos acabar com a vida dele, que o evangelho para de ser pregado. Então mataram Estevão. O versículo seguinte diz que indo Filipe começou a pregar, começou a curar, a fazer milagres. Diz o texto que vocês vão percebendo que havia milagres, sinais e curas. Deus disse assim: mataram Estevão, eu vou levantar um outro homem de Deus. Levaram um pregador, eu vou trazer um outro com mais unção ainda. Eles estão tentando impedir, eu vou expandir. Eu tenho uma última palavra. Versículo seguinte diz que aquela igreja, queridos, que lutava, que tinha uma dor física aguda, que sofria profundamente a área emocional, que tinha a sua fé sendo questionada. Versículo 8 diz que havia grande alegria naquela cidade. Apesar da perseguição, apesar das lutas, a cidade descobriu a alegria de servir ao Senhor Jesus. Sacrifício vivo, você é sacrifício vivo para Deus. Lembre, queridos, que Diógenes é aquele ataque violento, físico, mas o povo pregava o evangelho. Lembre-se que Cópetos quer dizer aquela dor na alma emocional profunda, mas a palavra de Deus ainda era ministrada do mesmo jeito. Lembre que Lúmenoi era a ideia de destruir, como a ferrugem no metal para corroer a sua mente, a sua fé. E o povo, à medida que era disperso, pregava o evangelho. Porque tinha as duas marcas. Era uma igreja querigmática. Era uma igreja que pregava a palavra falando e pregava a palavra quando estava quieto. Porque o bom perfume exalava para as narinas daqueles que não compreendiam, que não percebiam como era possível alguém ter tamanha autoridade. A igreja cria: Deus tem a última palavra. Veio a perseguição, a palavra foi pregada com aqueles que foram dispersos. Eles mataram Estevão, Deus levantou um outro homem. E aí a cidade inteira se alegrava por causa dos sinais e curas que o Senhor realizava na vida das pessoas. Feche seus olhos. Como é que está a tua vida? Até onde você está disposto a ir para o Senhor Jesus? Até onde você está disposto a fazer qualquer coisa por causa de Jesus? Podemos ir e vir cada semana, que delícia estar aqui. Mas há uma igreja sofredora do outro lado, que está dizendo: orem por nós. Espírito Santo de Deus, nós precisamos ter essa marca na nossa vida. Não importa se somos solteiros, casados, da terceira idade, se somos começando a ter uma idade, a gente precisa ter essa marca querigmática, uma igreja que proclama Jesus a cada dia. Nos ajuda a ser esta igreja, mas também sermos uma igreja martírica, uma igreja que tem o caráter do Senhor, que tem a santidade do Senhor, que não se contamina com as coisas do mundo.
Deus nos ajuda a entender que o Senhor tem a última palavra. Não é o mundo, não é o político, não é o governo. É o Senhor que tem a última palavra. Espírito Santo de Deus nos constrange a entender que mesmo estando no centro da tua vontade, nós vamos passar por sofrimentos e por perdas. Mas o teu nome, o teu maravilhoso nome, vai ser proclamado. Obrigado, Deus, pelo privilégio da tua palavra. Obrigado pela igreja que está lá na Síria, debaixo de bombardeios, debaixo de morte, pessoas sendo perdidas, mas vão passar a eternidade com o Senhor Jesus. Nos ajuda a caminhar um pouco mais, a crer um pouco mais, a poder deixar o Senhor crescer um pouco mais na nossa vida. Pai, muito obrigado. Espírito Santo, leva-nos sim, nós vamos para a nossa casa, nós vamos ter o nosso almoço, mas nos constrange diante da tua palavra, a entender que nós precisamos ser esse sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém, amém. Que você vá na graça do Senhor Jesus, na bênção do Senhor Jesus, e tenha um domingo abençoado.